Como a direita de Bolsonaro e Temer conseguiram destruir o sonho da classe média de ter sua empregada doméstica. Quem entendeu o que está acontecendo nesse momento tão importante, onde a PEC das domésticas, que garantiu direitos trabalhistas dessas trabalhadoras tão importantes e fundamentais para o Brasil, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, compartilha, senta o dedo para compartilhar e não esquece de comentar no final, porque é muito importante saber a sua opinião. E depois de se tornar um dos grandes sócios daquele grande acordo nacional que lembrou o Romero Jucá para destituir a Dilma e acabar com os direitos e ascensão social dos mais pobres e também da classe média, a grande imprensa está aí tentando recontar a história a partir de seus parâmetros sem fazer sua autocrítica. Eles não exigem tanta autocrítica do Lula? Pois bem, eles não são muito fãs de fazer a própria autocrítica, porque hoje está completando 10 anos da PEC das empregadas domésticas, que basicamente era garantir direitos trabalhistas que qualquer outro empregado no Brasil, funcionário brasileiro, tem as empregadas domésticas, e eles estão aí revoltados, fizeram um auê, aquela classe média que queria bancar rico sem ter condições, ficou revoltada à época, porque não teria condições aí de pagar direitos trabalhistas. Olha que absurdo, né? Eles querem receber quando eles estão trabalhando, mas para pagar eles não querem. Eles querem bancar de ricaços, de não quer lavar um copo dentro de casa, quer que uma trabalhadora doméstica faça por isso, mas não quer pagar os direitos dela. É bem a nossa classe média aí, tão hipócrita que a gente viu e que ficou elegendo uma direita que acabou transformando ela em pobre. E o resultado disso foi a precarização do trabalho, promovida aí pelo Michel Temer e aprofundada pelo Bolsonaro, que praticamente terceirizou tudo, precarizou tudo, uberizou tudo. Você que tinha um trabalho estável, garantido, hoje boa parte é PJ ou é autônomo, trabalha para a mesma empresa que trabalhava, mas sem direito nenhum, ganhando muito menos, graças a essas reformas maravilhosas para tirar direito. Lembra? Abre mão do seu direito que o emprego volta? Conversa mole. Você abriu mão, a única coisa que aconteceu é que sua renda foi lá embaixo. Hoje você não tem um sindicato para fazer uma defesa coletiva, para você ter força na negociação, e você está ganhando cada vez menos, quando muito consegue repor a inflação das perdas salariais. Mas desde que Temer e Bolsonaro assumiram aí o governo, não houve mais aumento real, a sua renda só despencou. E aí querem jogar essa conta toda nas costas de quem fez a lei, do Lula e da Dilma, o que é uma grande mentira, porque a precarização, eles falam aqui, ó, como vocês verem, podem ver, olha, de cada 4 trabalhadoras domésticas, só uma tem carteira assinada. Ó, meu amigo, isso é a realidade de todos os brasileiros, não é só da doméstica, graças à reforma trabalhista que vocês fizeram. Vocês esqueceram? Vocês esqueceram que vocês estavam batendo palminha para os caras precarizarem, liberar a terceirização, que agora já descambou até em serviço escravo, onde na hora que a casa cai, ninguém sabe, eu não sabia, eu contratei uma empresa, eu não sabia, eu paguei a empresa, eu não sabia que ele não dava, oferecia condições para os empregados. É aquela balela de quem quer explorar ao máximo as pessoas, inclusive num arcabouço jurídico ridículo que o Brasil tem de combate à escravidão, porque basicamente quando o cara é pego escravizando as pessoas, ele paga os direitos trabalhistas do cara e uma multa, e que é pago justamente com o dinheiro que ele roubou escravizando desses trabalhadores, os escravizando. Tem que ter expropriação de terra, expropriação de bens, e o cara tem que sentir que ele vai se dar mal, e cadeia principalmente para quem escraviza o outro, que é o crime mais hediondo que você pode fazer contra o outro ser humano, botar praticamente um cara na corrente. Se hoje esses escravos não andam em corrente, mas as situações são piores do que essa, e a gente vai falar num vídeo explicando a situação a diferença entre ser escravo e um trabalho análogo à escravidão. Mas basicamente é por isso que elas viraram diaristas. Primeiro porque quem contratava a classe média hoje está pobre, então não tem condição nem de se sustentar, mas ainda quer manter a pose, porque não quer limpar a própria casa, não quer lavar a própria roupa, ainda se vira e paga uma diarista uma vez por semana. Mas não é porque ele não tem condição ou não quer pagar direitos trabalhistas às domésticas. É porque a própria classe média é o novo pobre. É um pobre que subiu num tijolinho, mas é um novo pobre, apesar da pose que insiste em manter. Então é por isso, se ele próprio está aí trabalhando precarizado, virou Uber, virou PJ da empresa que trabalhava, virou uma série de coisas. Hoje não tem garantia nenhuma, como é que ele vai repassar
essa garantia para uma trabalhadora doméstica na sua casa. Então é por isso que aconteceu e não por conta dessa insinuação maldosa da Globo de que teria sido a PEC da empregada doméstica que criou essa multidão de diaristas. Não, Globo, seja um pouco mais honesto. Vocês não vivem exigindo autocrítica do PT? Então façam meia-culpa de vocês, assumam como fizeram depois de 40 anos lá na ditadura militar. Ó, realmente a gente apoiou, se deu bem, mas ficou por isso, depois que já estava todo mundo morto no pé na cova, e assume, né? E a mesma coisa, provavelmente no futuro, aí solta um editorialzinho que ninguém vai ler no jornal falando, realmente a gente apoiou, estava equivocado, quando não tem mais jeito de correr. O fato é que, assim, aquele grande acordo nacional que envolveu a imprensa, envolveu o lawfare das lava-jatos da vida, políticos ordinários, que sempre tem e sempre terá, em troca de detonar um projeto de desenvolvimento do país e que atrasou o nosso país em pelo menos uns 20 anos, esses 7 anos de Bolsonaro, além dos 7 anos de atraso, ainda vão ter mais 20 anos para recuperar o atraso que eles nos colocaram. Aliás, o Bolsonaro conseguiu ir mais longe ainda, conseguiu trazer o Brasil para os tempos da escravidão. Então, gente, a gente tem que comemorar e mais do que isso, tem que começar a redefender que a gente tem uma sociedade que garanta direitos. Quando o Brasil tinha direito para todo mundo, não faltava renda para ninguém, não faltava emprego para ninguém. Foi só tirar essas garantias que os ricos bilionários ficaram cada vez mais ricos, às custas de faltar comida na sua mesa, às custas de você ter que trabalhar até no fim de semana fazendo bico, vendendo coxinha, porque o seu salário não consegue cobrir as contas do seu boleto. Então, gente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comece a cobrar de quem realmente deve. Da Globo, da Justiça, dessa galera que vive à toa sem precisar trabalhar, vive de chavecar os outros, de fazer conchavos em vez de mostrar serviço como as empregadas domésticas e como todo trabalhador do Brasil merece não só nosso respeito, como ter garantias legais e constitucionais para poder ter uma vida melhor e oferecer uma vida melhor para sua família. O médico, o bambambam, o ricão não come mais, não tem que ter direito à vida muito melhor do que qualquer outro tipo de empregado. Ele é um ser humano como outro qualquer e nós temos que parar com esse discurso hipócrita de achar que certas profissões e certos status sociais podem ter tudo enquanto o resto tem que viver com as sobras. Ou a gente muda essa mentalidade ou devagarinho todo mundo vai acabar virando pobre sem direito no Brasil. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui, vamos para cima, mudar a cara desse Brasil.